Ei pessoal, aqui é a Di, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês a respeito da preparação no pós-edital. Vamos lá? Saiu o edital. E agora? Você está há meses estudando, até anos, e saiu o concurso que você queria. Pode ser o concurso do seu estado, pode ser Receita Federal. E o que você vai fazer agora? No primeiro momento, a gente se desespera, ri, chora, depende do caso. Mas isso tem que durar pouco tempo, porque agora cada minuto vale ouro. Primeira coisa, analise o edital. Alguns cursinhos já fazem isso, só que a análise do cursinho ela é genérica. Ele vai olhar para o edital de uma maneira que sirva para todo mundo. É interessante que além dessa análise que o cursinho faz, você pode sim aproveitá-la. Assista aqueles aulões, que eles dão uma passada por vários tópicos importantes do edital, mas só isso não é suficiente. É preciso que você sente e analise alguns detalhes sobre o edital, principalmente em relação às matérias. Então, além dessa análise genérica do cursinho, é importante que você também faça a sua análise própria. Se você faz consultoria, coach, mentoria, whatever, você também pode pedir a pessoa que te orienta para te auxiliar nessa análise. Ver quais são os seus pontos fortes para as matérias que vão cair e também os seus pontos fracos para aquelas matérias. Essa análise inicial ela é muito importante. Ver quanto tempo você tem até a prova, qual vai ser a sua estratégia durante esse período. Você trabalha? Tem possibilidade de tirar férias? Não tem possibilidade de tirar férias? Tem alguma atividade que vai dar para você abrir mão para estudar? Outras atividades que você não consegue abrir mão? Então, assim que sair o edital, é hora de fazer todas essas análises. Segundo passo, analisou o edital, tudo certo. Separe as matérias em dois grupos. Primeiro grupo, matéria que você já estudou, você já viu a teoria daquela matéria. Segundo grupo, matérias que você ainda não estudou, que você nunca teve contato. A sua estratégia em cada uma dessas matérias vai ser diferente e vai depender dessa análise inicial. Se é uma matéria que você já teve contato, que você já estudou, você vai precisar revisá-la e fazer questões já direcionado para a banca. Se a banca é CESP, faça questões do CESP. Se é FCC, faça questões da FCC. E para as matérias que você ainda não viu a teoria? Pois é hora de dar um gás nessas matérias. Logo no início, elas vão precisar aparecer mais vezes no seu planejamento, para você terminar a teoria delas o quanto antes. Já selecione algum professor, procure. Aqui no canal mesmo tem vídeo indicando os professores das matérias. Eu vou deixar o card aqui em cima. Então procure, selecione o melhor material e já comece por ele. Afinal, essa matéria é aquela que você vai ter que estudar mais no pós-edital, porque pelo menos até você terminar a teoria delas. Terceiro passo, preparar. Terceiro passo, hora de preparar o seu ciclo de estudos. No seu ciclo de estudos, você vai precisar daquela análise que você fez lá no segundo passo, dividindo as matérias em o que falta finalizar e o que já está finalizado. É importante que você priorize as matérias que você ainda não finalizou. Outro ponto importante na hora de montar o seu planejamento: as matérias que têm maior peso na prova, que vão cair maior número de questões daquela matéria. E isso você já vai ter visto quando você executou lá o primeiro passo, fazendo a análise do edital. Então, as matérias que têm maior peso ou maior número de questões, elas são estratégicas. Você precisa dar ênfase nessas matérias também. Uma outra alternativa que você também tem que avaliar é a respeito do tamanho do edital para aquela matéria. Um edital, por exemplo, Fala um edital pequeno. Um edital, por exemplo, de raciocínio lógico tem mais ou menos 5 tópicos. Já um edital de direito administrativo pode chegar a 20. Nossa, é muito forte. Cara,
é muito forte. Negócio impressionante. Tô tremendo inteira. Você precisa de mais tarefas de direito administrativo no seu planejamento do que de raciocínio lógico, para que você consiga ver todos os tópicos, revisar todos os tópicos e fazer questões deles. Você também precisa levar em conta a sua dificuldade, aquelas matérias que você sabe que você já tem dificuldade, que você precisa revisar com mais afinco, que você precisa fazer mais questões. Essas matérias também devem ser levadas em conta. Eu sei que parece muita coisa para se analisar ao montar um planejamento, mas o seu planejamento não precisa ser igual durante todo o pós-edital. Você pode, numa primeira fase, priorizar aquilo que você precisa terminar a teoria e também as matérias de maior peso. Na segunda fase, no segundo mês de pós-edital, você pode mudar esse ciclo para se ajustar àquele período em que você está. Ah, já terminei a teoria, então essa matéria que antes precisava de uma ênfase maior, ela pode diminuir um pouco. No entanto, eu vi que eu estou com dificuldade em determinada matéria, então vou aumentar um pouco a carga horária dela. Esses ajustes ao longo do pós-edital, principalmente nos pós-editais longos, como foi agora o do DF, quase 4 meses, ou mais de 4 meses, se eu não me engano, é importante que você faça essas análises, que você faça esses ajustes ao longo do pós-edital. Seu plano não precisa ser estático, ele pode e deve se ajustar às suas necessidades. Definido o planejamento, definido o ciclo de estudos que você vai seguir, algumas estratégias que vocês devem adotar. Primeiro, as matérias que você já terminou todo o conteúdo teórico, já fez uma passada com questões, faça simulados dessas matérias. Simulados, você pode pegar uma prova inteira daquela matéria que a banca elaborou anteriormente, ou mesmo simulados inéditos que os cursinhos elaboram. Por quê? Qual a finalidade de fazer esses simulados? Você vai identificar os tópicos que você ainda está com dificuldade para direcionar o seu estudo. Então, fez um simulado de direito administrativo, errou a lei de licitações, errou a parte de contratos administrativos. Opa, já identificamos que você precisa reforçar essa lei. Então, na próxima tarefa de direito administrativo, vá lá e reforce, refaça mais questões, releia a lei seca, ou pegue algum resumo, algum mapa mental, revise com mais profundidade essa lei, já que você percebeu durante o simulado que estava com dificuldade nela. Outra estratégia é: eu preciso fazer todas as questões de todos os tópicos? Não, você não precisa fazer. O tópico, por exemplo, de licitações para a CESP de 2016 até 2019 tem mais de 140 questões. Você não precisa fazer as 140 para saber se você sabe ou não licitações. Normalmente, as primeiras 30 ou 40 questões já vão te dar uma noção se você está bem naquele tópico ou se você não está. Então, faça 30 a 40 questões como um termômetro. Se você estiver bem, ótimo, vá para o tópico seguinte. Como eu disse no início, cada minuto é muito importante no pós-edital. Se você viu, fez as 30, 40 questões, nossa, meu desempenho está baixo. E para pós-edital, o que eu considero um desempenho baixo é 80%. Menos que isso, você precisa reforçar, você precisa revisar mais. Nossa, Di, mas 80% é muito. É mesmo, mas é o que o pessoal tem feito aí fora, isso para jogar por baixo. Porque nos últimos concursos a gente tem visto marcas de 90%, 95%. Se você fez menos do que 80% ou está ali naquele limite, acertou algumas questões no chute, pause os exercícios, pare de fazer exercícios, faça uma revisão bem feita daquele tópico, por mapa mental, pelo seu material, da maneira que você achar melhor. E depois que você fez essa revisão, faça novamente 30, 40 questões. Provavelmente o seu percentual vai ter aumentado. Primeiro porque você já vai ter uma boa noção do que cai devido às primeiras questões que você fez. A sua revisão
já vai ser mais direcionada. Você já viu o que a banca cobrou. Então, quando você for revisar, você já vai um pouquinho mais tendencioso, com uma atenção maior nesse ou naquele artigo, porque você viu que ele caiu nas questões anteriores. A partir disso, você vai fazer novamente 30 ou 40 questões, tá bem? Por último, se você é um aluno avançado, passou pertinho nos últimos concursos, está em alguns cadastros de reserva, você não precisa mais sair fazendo questões de todos os tópicos. Afinal, tem tópico que você já até decorou as questões da banca, se você vem há um certo tempo estudando para a mesma banca. Você pode estudar pelo caderno único, montar um caderno único daquela matéria. E também pelos simulados. Só que nesse caso, é muito importante você fazer o mapeamento dos erros. Esse mapeamento dos erros você vai fazer durante o estudo, enquanto você está resolvendo as questões. Errou uma questão, anota de qual tópico ela se refere. Errou outra, anota de qual tópico ela se refere. Assim, do mesmo jeito que você fez lá nos simulados, você não anotou os tópicos que você errou? No caderno único você vai fazer da mesma forma. Anote os tópicos que você errou ao longo daquela resolução. Na tarefa seguinte, você vai ver um tópico de poderes administrativos, pra vocês verem como que eu gosto de direito administrativo, né? Porque é nessa que está o meu calo. Se você errou mais questões, por exemplo, de poderes administrativos, você já sabe que tem um buraco aí, uma deficiência. A partir do diagnóstico dessa deficiência, você vai no caderno daquele tópico e faça mais algumas questões. Ou volte nos seus resumos, no mapa mental, revise. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal para você receber as notificações, tá bem? Beijo, beijo e bons estudos. Fim. Acho que esse vídeo vai ficar melhor, né? Aí agora pode dar pausa. Vamos continuar então? Tira essa parte do vamos continuar então. As matérias que têm maior peso na banca,